quarta-feira chegando para Santa Catarina. Como foi o seu dia? Muito boa tarde. Não dá mais para dizer que é boa noite, né? Porque a gente está com um pôr do sol lindíssimo lá fora. Vamos abrir a janela do estado? Vamos começar quarta-feira abrindo essa janela Balneário Camboriú. Com esse solzão ainda na praia, viu? O pessoal agora tá começando a se despedir de um dia lindíssimo de sol, muito calor. 28 graus por lá, viu? Confirmados. O pessoal teve um grande dia de praia. Quarta-feira com a praia, olha só, lotada em Balneário Camboriú. Muitas pessoas ainda estão de férias, curtindo aquele recesso, ainda não retornaram para o trabalho. E aqueles que retornaram para o trabalho estão esperando o sábado e domingo para uma praia como essa. Vamos pro oeste do estado agora, pessoal? Abre a janela. Gente, que coisa mais linda! Olha aí, pôr do sol em Chapecó, 29 graus por lá. Nessa câmera aí, a gente tem um céu super limpo, um calorão digno do oeste do estado, um calorão que vai continuar nos próximos dias. Daqui a pouquinho, na previsão do tempo, você vai conferir. Mas é isso, pessoal, com a janela aberta de todos os cantos aí de Santa Catarina, daqui a pouquinho a gente abre mais espaços aí para vocês. Pedir licença para entrar no seu lar, a gente começando mais uma quarta-feira aqui juntinhos. Muita informação de qualidade, muita informação de credibilidade. A gente está aqui, ó, para te atualizar, junto com o nosso portal SC10, com todas as notícias 24 horas atualizadas para vocês. Agora, gente, atenção motoristas que circulam pela BR-401. O trânsito no sentido centro passa por mudanças, SC-401, passa por mudanças temporárias durante a madrugada por causa das obras de ampliação da rodovia. A Polícia Militar Rodoviária orienta também sobre os desvios. Quem traz agora detalhes ao vivo pra gente é a Gabriela Mariotto. Gabi, chegando aqui com a gente com esse pôr do sol muito bonito aqui na capital. E engarrafamento atrás de você. A gente vê o pessoal agora retornando para casa, saindo do trabalho. E esse espaço aí vai continuar com esse trânsito um pouquinho mais carregado nos próximos dias, é isso? É isso, Júlia. Esse trânsito carregado está justamente nesse sentido que vai passar por essas alterações de trânsito ao longo desta quarta e quinta-feira. É o sentido norte da ilha, centro da cidade, que vai passar por essas alterações de trânsito ao longo dessa madrugada, entre as 11 horas da manhã e 5 horas da manhã. Então, vocês veem aí atrás de mim esse trânsito um pouquinho mais carregado. Então, esse trânsito vai ser desviado na subida do Jardim da Paz. Então, os motoristas que vão fazer esse trajeto, a orientação passada é que façam um desvio dessa rota por dentro do bairro João Paulo durante essa madrugada. Isso porque a gente sabe, né? Ao longo desses últimos dias a gente teve a inauguração dessa terceira faixa, as obras vêm acontecendo ao longo desses últimos meses e as obras continuam por aqui. Foi inaugurado esse trechinho, mas algumas partes ainda continuam em obra. Então, ao longo desses próximos dias, a gente vai ter a detonação de algumas rochas nesse trecho que ainda continua em obras. Então, justamente por conta disso, por conta das obras acontecerem durante a madrugada, o trecho vai precisar ser desviado nesses próximos dias. A orientação, então, para os motoristas, reforço, é que façam o desvio ali por dentro do bairro do João Paulo. A gente relembra, né? Essa obra, a gente teve a inauguração de alguns trechos já da terceira faixa aqui da 401. A gente já viu alguns impactos disso, né? A diminuição das filas, né? Às vezes o tempo de deslocamento, tanto para os turistas quanto para os moradores que fazem essa rota desde o centro da cidade até a região norte da ilha. A SC-401 é uma das rodovias mais movimentadas aqui da capital catarinense, porque dá acesso a algumas das praias mais frequentadas de Florianópolis. Jurerê, Ingleses, Canasvieiras. Esse movimento que a gente acompanha aqui atrás é até um pouco do reflexo disso. Deu um dia muito bonito aqui na capital, muita gente está retornando para o centro da cidade depois desse dia bonito de sol que a gente teve por aqui. Vou até dar licença aqui para vocês acompanharem um pouquinho como é que está o trânsito por aqui. Um trânsito bastante carregado, até na 401, mas também ali para o pessoal que veio por dentro do bairro, por dentro do João Paulo. Muita gente pega esse atalho, faz esse desvio até para economizar um pouco do tempo para fazer esse desvio. Mas o trânsito está bastante carregado para os motoristas que estão vindo da região central da cidade para acessar os bairros do norte da ilha, que é um trânsito que a gente às vezes acompanha. Um trânsito um pouco mais carregado. Hoje o trânsito
está mais tranquilo para quem vai acessar os bairros do norte da ilha agora. O trânsito está tranquilo, mas para quem está saindo do norte e está vindo para o centro da cidade, vai pegar um trânsito um pouquinho mais lento, um pouquinho mais carregado. Temporada de verão, dia de sol, é o que a gente estava esperando um pouquinho acompanhar. Mas fica aí esse recado para o pessoal que vai transitar aqui pela SC401, que vai ter que fazer esse desvio das rotas ao longo dessa madrugada, por dentro aqui do bairro João Paulo. Volto contigo aí no estúdio, Júlia. É isso, né, Gabi? Temporada de verão, sol lindo, uma quarta-feira maravilhosa em Florianópolis. Estranho seria se não tivesse um trânsito carregado voltando das praias, né? Mas aí fica a dica para o pessoal que está indo para o centro da cidade, que vai ter um trânsito mais carregadinho agora no final do dia. Agora, a Polícia Militar de Joinville prendeu na terça-feira um casal que era parceiro do tráfico vou retornar um pouquinho, pessoal. É isso mesmo? Um casal que era parceiro ou foi um casal e o parceiro? Um casal que era parceiro do tráfico e que estava transportando drogas no porta-malas de um carro. Detalhe, junto de todo o material ilícito estavam 2 crianças. A gente vai chamar agora Renato Santos, que vai contar essa história absurda pra gente. Renato, deixa eu entender, crianças, não é a primeira vez que a gente traz reportagens, assuntos como esse, em que criminosos estão junto de crianças. Eu fico me perguntando se a estratégia se for pego pela polícia, se passar em alguma blitz, as crianças vão parecer menos criminosas a visão do policial, porque crianças e tráfico, criança e droga junto, o que está acontecendo? Conta mais pra gente. Pois é, viu, Júlia? Ótima tarde para você e a todos que acompanham o nosso SCC SBT, o Tá Na Hora. Mais uma situação envolvendo menores de idade, mas desta vez sendo transportadas aqui na cidade de Joinville. E esse caso aconteceu na tarde de ontem, durante uma abordagem na zona industrial da maior cidade do estado. De acordo com a Polícia Militar, esse homem, junto com a esposa e uma outra mulher de aproximadamente 27 anos, estavam dentro de um carro. Eles não respeitaram a ordem de parada e aí tentaram fugir da polícia. Depois de perseguição, a Polícia Militar conseguiu, na verdade, parar esse carro e, ao fazer a abordagem, descobriram que dentro desse automóvel tinha 200 quilos de maconha. Todo o material estava armazenado em tabletes. E aí a polícia perguntou para esse homem de quem era aquele material. Ele acabou confessando que o material era dele. Esse homem e a esposa já têm uma vasta lista criminal, ficha criminal, aqui na Delegacia de Polícia Civil de Joinville. De acordo com a polícia, não é a primeira vez que ele é preso pelo mesmo crime de tráfico de drogas. O que muda agora é que na companhia desse casal traficante estavam as 2 filhas. E aí não deu outra, né? Os 2 foram presos em flagrante, a polícia acionou o conselho tutelar e as crianças foram entregues, portanto, para os conselheiros. Sobre o assunto, nós conversamos com o comandante da Polícia Militar, que detalha um pouco mais de como foi essa operação. Esse porta-malas foi aberto, foi verificado ali cerca de 226 porções de maconha. Depois foi contabilizado e pesado essa maconha, deu mais de 200 quilos e 600 gramas para ser mais exato. Opa! No passado, a gente retratou aqui um outro caso parecido, onde um outro homem e uma mulher também foram presos e estavam transportando crianças e junto do carro também uma grande quantidade de drogas. E depois, no dia seguinte, a gente também mostrou, aqui no Tá Na Hora, um adolescente que estava dirigindo um veículo, tentou fugir da Polícia Rodoviária Federal e estava também com o carro recheado de material ilícito. Agora a gente fica se perguntando, né, Júlia? O que tem na cabeça de um casal como esse de se envolver no mundo do crime e ainda envolver 2 crianças? Situação complicada, agora os 2 vão ver o sol nascer quadrado. Retorno com você aí no estúdio. Renato, ser irresponsável com a própria vida é uma coisa, agora com a vida dos próprios filhos, aí é ainda mais questionável, né? Caráter, moral, enfim. Obrigada, Renato, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta direto do norte do estado.
A Defesa Civil autuou o responsável por um aterro ilegal que jogou barro e entulho em uma vala de drenagem, aumentando o risco de enchente na cidade de Gaspar. A repórter Natiele Oliveira está chegando ao vivo e vai atualizar essa situação para a gente. Nath, a gente começa a questionar se foi um caso de realmente negligência e responsabilidade, né? Ou realmente criminal. Foi intencional o que aconteceu? Conta mais para a gente. Boa noite, Júlia, e a todos que nos assistem. Exatamente, esse aterro irregular foi flagrado na rua Albertina Maba, no bairro Margem Esquerda, na cidade de Gaspar. E essa situação só foi flagrada pela Defesa Civil após diversas denúncias dos moradores. Então, os moradores viram essa situação, sabiam que não era legal e aí, então, acionaram a Defesa Civil. E aí, o que foi constatado nesse local, Júlia, é bem grave, porque estava acontecendo o despejo de bastante barro e outros tipos de resíduos em uma vala de drenagem. O que isso significa? A gente lembra que essa estrutura ela é essencial, fundamental para o escoamento das águas da chuva. A gente até lembra, né, que esse problema ele se torna ainda maior nesse local em específico, porque já é uma região que sofre historicamente com alagamentos. Até ontem a gente comentava que Gaspar decretou situação de emergência, estava avaliando os riscos depois de fortes chuvas que assolaram ali a cidade na última semana de dezembro. E aí agora mais essa situação. A Defesa Civil confirma que essa obstrução da via, né, essa obstrução da vala da drenagem, ela compromete diretamente a drenagem e principalmente aumenta sim o risco de transtornos causados pelos moradores, né, para os moradores que são tão atingidos então por essas chuvas. As equipes elas deram início aos processos administrativos, Júlia, e aí o responsável por esse aterro irregular, ele foi notificado e ele pode receber sim uma multa, conforme prevê a legislação ambiental da cidade de Gaspar. A Defesa Civil ainda pede para que a população que está nos assistindo, que se vê alguma situação irregular e principalmente em uma área de risco como essa do bairro Margem Esquerda, onde esse aterro irregular foi encontrado, para acionar a Superintendência do Meio Ambiente através desse telefone que aparece aqui na tela. Então, a gente reforça que o proprietário, ou a pessoa responsável por esse aterro irregular, ele foi notificado e poderá receber multa. Então, esse aterro irregular estava obstruindo, né, a vala ali de drenagem e aumentando, sim, o risco de alagamentos. Que situação lamentável, né, Júlia? Volto contigo aí no estúdio. Nath, lamentável é pouco. A gente fala sobre a irresponsabilidade com a vida de outras pessoas, né? Daqui a pouquinho a gente volta com a Nath lá do Vale, viu, pessoal? Agora, essa semana a gente teve aqui em Santa Catarina incidentes graves por toda a BR-101. Olha só. Em Itapema, no litoral norte, uma discussão entre motoristas na noite de segunda-feira terminou em confusão e risco. A cena, registrada por outros condutores, mostrou um caminhão arrastando um carro de passeio após uma disputa de espaço no trânsito intenso da rodovia. De acordo com a empresa responsável pelo caminhão, o condutor do carro teria tentado ultrapassar pelo acostamento para se colocar à frente da carreta, o que teria provocado um toque lateral entre os veículos. A situação escalou quando ambos pararam na rodovia e os ocupantes do carro desceram, aumentando a tensão. Ainda segundo o relato, o motorista do caminhão chegou a sacar uma arma em reação ao conflito, mas todos retornaram aos veículos em seguida. Mesmo assim, o carro continuou freando repetidamente à frente da carreta. Segundo a empresa, que também afirmou haver dúvida sobre uma possível tentativa de assalto, já que o tráfego não estava bloqueado por outros veículos. Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária responsável pela rodovia informaram que não atenderam à ocorrência. Já em Porto Belo, também no litoral norte, uma manobra arriscada realizada por um grupo de motociclistas acabou em acidente na BR-101 na tarde desta terça-feira. A colisão aconteceu por volta das 14 horas e 50 minutos, pouco depois da praça de pedágio, quando um dos motociclistas perdeu o controle do veículo após realizar a manobra conhecida como Superman, que o piloto se deita sobre a motocicleta em movimento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a moto colidiu na traseira de um carro, provocando lesões leves no motociclista de 19 anos, que foi socorrido e levado ao hospital pela concessionária Arteres. A PRF também alegou que o condutor não possuía CNH e foi autuado pelas infrações cometidas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram pelo menos 3 motociclistas trafegando em alta velocidade entre veículos, o que pode ter contribuído para o acidente.
Em Balneário Pissarras, um engavetamento envolvendo 5 veículos deixou um trecho da BR-101 parcialmente interditado e provocou cerca de 10 quilômetros de congestionamento na manhã dessa quarta-feira, no sentido sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente também resultou na saída de pista de uma carreta carregada com bobinas de aço, que espalhou parte da carga pela via. 3 pessoas tiveram escoriações leves e foram atendidas no local. Até o final da tarde de hoje, a pista principal já tinha sido liberada, mas as vias marginais permanecem bloqueadas sem previsão de liberação. Isto porque o guincho da concessionária Artéres ainda estava trabalhando na remoção da carreta bitrem. A PRF alerta motoristas para atenção redobrada na região e a recomendação é buscar rotas alternativas até a normalização do tráfego. Agora, pessoal, a equipe de reportagem do SCC-SBT mostrou ontem, terça-feira, um problema que está afetando a cidade de Florianópolis: o acúmulo de lixo nas ruas. Diversos moradores enviaram imagens de resíduos acumulados em frente às suas casas, inclusive em outras cidades do estado, questionando o porquê da demora do recolhimento. A gente vai ler algumas dessas mensagens aqui para vocês. Cristiano de Florianópolis mandou: bom dia, sou Cristiano Cataldi, morador da rua Manuel Lourenço Rios, no Itacurubi. Essa semana não houve coleta de lixo correta na nossa rua. Dos 3 dias previstos, em 2 não ocorreu. O lixo já se acumula, insetos e pragas urbanas se amontoando. O odor está insuportável. A gente tem imagem? Cristiano mandou pra gente também da sua rua e o acúmulo de lixo aqui, ó, na lateral, no local onde era previsto a coleta. Temos mais mensagens aqui para vocês. Juliana de Imbituba também mandou: boa noite, Júlia, me chamo Juliana, sou de Imbituba, bairro Vila Santo Antônio. Tava vendo a reportagem sobre o lixo e aqui na minha cidade estamos enfrentando o mesmo problema. Abraços para todos da equipe. Temos imagens da Juliana também, olha só. E não é pouco, viu, pessoal? Esse acúmulo aqui, para quem passa, para a comunidade, para as famílias, aqueles que usam o espaço, o odor, o cheiro. E olha só, próximo de um espaço ambiental, a gente está falando da natureza, vegetação, animais. Então, é um chamado, né? A gente tem mais mensagens aqui para vocês, viu? Agora vindo de Tubarão, Simone. Boa tarde. Em Tubarão, o lixo está um caos. Mandou para a gente aqui também sobre o recolhimento de lixo na cidade. Mandou imagens, pessoal, a Simone. Confirmou pra gente que em Tubarão também tá difícil. Marilza, aqui de Florianópolis, também mandou: boa noite, com relação à terceirizada, aqui nos ingleses está tudo bem. A Concap está deixando a desejar e muito, disse a Marilza. O reciclável está acumulado há semanas aqui. Será que eles vêm esta semana ou vão continuar de folga? Disse Marilza. A gente tem acompanhado, inclusive ontem, na reportagem da Gabriela Mariotto, tivemos aí a confirmação pelos funcionários da Concap de equipamentos e maquinários também parados nesse espaço, no pátio, né? Então, isso é importante também trazer aqui para vocês. A gente chamou, inclusive, uma resposta da Prefeitura com relação a isso. Maria de Florianópolis também mandou pra gente: boa noite, Júlia. Então, aqui no José Mendes, o lixo vem sendo acumulado há dias e só está atraindo bichos. Fica difícil caminhar por ali por conta do odor. E temos que passar pelo meio da rua, pois o lixo ocupa muito espaço na calçada. Temos imagens da Maria também aqui para vocês, olha aí. Lixo acumulado também na calçada, que já é pequena, ou seja, né? Aqui a família, o morador, os passantes, né? Utilizam que espaço da calçada nesse caso? Pois é, pessoal, ainda na reportagem exibida ontem, como eu falei, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, conversamos com o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Florianópolis, Alexandre Valtric, que explicou que a prefeitura da cidade está empenhada na Operação Verão e tem ciência de que essa época há um volume maior de lixo produzido pelas pessoas. Hoje, o SCC Meio Dia trouxe com exclusividade a notícia de que 12 caminhões de lixo estão parados no pátio da Concap, no bairro Estreito, o que poderia dificultar a coleta de resíduos. Questionada sobre os veículos parados, a prefeitura emitiu uma nota esclarecendo que os caminhões atualmente estacionados no pátio não atendem mais às exigências da operação diária e há algum tempo estão fora de uso. Além disso, a prefeitura informou que está prevista a aquisição de mais de 30 novos veículos nos próximos meses, voltada à modernização e ao aumento da eficiência da coleta de resíduos.
Para o verão, a frota foi aumentada, pelo menos 25 caminhões destinados à CONCAP. Atualmente, também responderam que há 50 caminhões fazendo coleta de resíduos, incluindo CONCAP e empresa terceirizada. É bom lembrar aqui para vocês que a nossa equipe do Tá Na Hora Santa Catarina foi atrás dessas informações ainda ontem com a reportagem da Gabriela Mariotto. Essa ideia de que os maquinários estariam parados na CONCAP veio dali. A nossa apuração, a nossa equipe traz informações exclusivas para vocês aí de casa. No SCC10, pessoal, a gente tem aqui, muita notícia diferente, muita notícia boa, mas também aquelas que vocês aí de casa precisam dar aquela olhada, tentar entender o que está acontecendo. Por quê? A Anvisa determinou o recolhimento de panetones contaminados. Você aí que adora comprar algo desse tipo, a gente tem todas as informações aqui no nosso portal SCC10. A Anvisa, no caso, proibiu a venda, a distribuição e o consumo de 4 lotes de panetone da marca Davies, porque foram encontrados fungos na superfície dos produtos. Esses lotes, eles têm validade até dia 27 de fevereiro de 2026. A empresa comunicou o recolhimento voluntário dos produtos após identificar o problema. A medida também atinge outros alimentos que usam cogumelos não autorizados. E tem também a avaliação, e que também não tem avaliação no caso da segurança para o uso de alimentos no Brasil. Esses também foram proibidos e serão recolhidos. Pessoal, a gente vai seguir agora com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, porque 3 pessoas foram sequestradas em Florianópolis e libertadas após a ação da polícia. Os criminosos exigiam pagamento via Pix e mantinham as vítimas em cativeiro. A operação terminou com prisões e localização do local usado para este crime. A gente vai agora acompanhar na reportagem. Os relatos que vocês vão ouvir agora são de 3 homens sequestrados aqui na capital de Santa Catarina. A gente tinha chegado no Mocotó, daí eu fui subir o morro, daí a hora que cheguei lá, já me abordaram falando que era paulista. Aí nisso já colocaram a arma na minha cabeça, pegaram meu celular, foram até o carro, buscaram meus amigos. Aí levaram meus amigos também lá pra cima, pegaram o celular deles e tinha uma foto do meu amigo com símbolo de 3, só que era um gesto só. Daí nisso já começaram a implicar com a gente, levaram a gente pra cima do morro. Eu liguei pra minha mãe, pra fazer o resgate do Pix. Minha mãe falou que estava preocupado e que envolvia a polícia. E na sequência ele pegou o celular da minha mão, desligou e me deu uma coronhada. Falou que se eu fizesse de novo, fez o clec-clec, falou que ia me matar. E as outras coisas também, a gente só dormiu amarrado, ficava na floresta o tempo todo, não tinha condição de banheiro, não tinha condição de nada, nenhuma condição de higiene, nada. E eles eram muito violentos, ficavam ameaçando a gente todo o tempo. Já era de noite, eles levaram a gente porque eles estavam tentando resolver o Pix, sacar o Pix na parte da noite pra gente já liberarem a gente já hoje, porém não conseguiram, travaram a conta deles também. Aí nós fomos deitar pra dormir, ele esticou a rede, a gente tava lá deitado já pra dormir, quando começou a bater no celular dele que o BOP tava invadindo, onde eram 2 viaturas do BOP e mais uma da Força Tática. Nisso ele já levantou e fez a gente aprender fuga pro meio do mato. A gente começou a pegar o mato, só que era um mato que nunca, acho que ninguém entrou ainda. Foi tipo, desbravando mato, só fugindo mesmo, porque ele via drone, a gente ouvia os drones, ele falava que tinham 3 drones ainda, a gente só ouvia um, e eles falavam também uma hora que daí ia mandar cachorro, não sei o que, mas que tinha infravermelho, e isso eles começaram no meio do mato. A gente não ia aguentando, eles já começaram a ameaçar a gente de morte, falaram, agora vocês vão morrer, ficar uma hora até eles pensaram até em largar a gente. Quando tocou o celular, e por cada metade de caminho ele parava e perguntava para os meninos lá na favela onde que estão, cadê, tá em que lugar, para se localizando, e ele sabia o caminho onde estava indo. As 3 vítimas são naturais do estado de São Paulo e, de acordo com informações da Polícia Militar, no último domingo foram sequestrados enquanto estavam na comunidade do Morro do Mocotó, região central de Florianópolis. Desse local, os 3 foram levados para um cativeiro em uma área de mata, também na Grande Florianópolis, entre os municípios de São José e Biguaçu.
Os policiais do BOPE aqui em Santa Catarina foram comunicados desse sequestro na noite de terça-feira, quando começaram as buscas pela região. Veio a informação que o familiar de uma das vítimas chegou a fazer um depósito numa quantia elevada aos sequestradores, através do pagamento via Pix. A partir dessa informação, os policiais então estiveram no local onde uma das pessoas teria recebido essa quantia fornecida pelos familiares. E aí a gente passa a buscar essas informações já com familiares, né, já que os 3 jovens são oriundos do estado de São Paulo, e a gente passa a realizar contatos, inclusive, com a família, que nos relata que estavam sendo extorquidos ali pelos criminosos, inclusive que já tinham feito algumas transferências para algumas contas. Essas diligências nossas nos levam a 2 endereços, um em Palhoça e um no próprio local ali que estava sendo usado como cativeiro. A gente foi descobrir isso depois, no Morro da Boa Vista, em São José. Das diligências todas resultaram, então, em 3 presos, né? Os 3 presos envolvidos, inclusive, recebendo esses dinheiros ali provenientes tanto das vítimas quanto dos familiares das vítimas. E aí, na sequência, nas buscas por esses jovens, a gente chega ao cativeiro. Fomos saber depois que, nesse avanço do BOPE até a região do cativeiro, os que nós acabam tirando as vítimas dali e colocam, soltam ali para que realmente fiquem livres, aqueles que estavam segurando eles ali no momento. E aí a gente acaba tendo a felicidade de recuperar esses jovens com vida, né? Já que era o maior objetivo da ação, né? Que conseguíssemos entregar os jovens com vida ali para suas famílias, para retornar aí para suas casas. Depois da localização desse casal, uma terceira pessoa também foi presa em flagrante, acusada de sequestro mediante extorsão. Ao longo da madrugada desta terça para quarta-feira, os policiais militares do BOPE, do 16º Batalhão de Palhoça e também do 7º em São José, fizeram um cerco em toda a região do possível cativeiro. A informação que os sequestradores teriam liberado as vítimas em uma área de mata, onde elas foram localizadas pelos policiais, juntos com os pertences levados ainda no dia do sequestro, como os celulares das vítimas. Capitão, e as vítimas chegaram a relatar alguma coisa para a guarnição do senhor sobre de que momento que eles foram rendidos, como aconteceu essa situação ainda no domingo? Sim, eles relataram que foram rendidos na manhã de domingo na região, aqui em Florianópolis, na região do Morro do Mocotó. E teriam ficado até o início da tarde ali no Morro do Mocotó, então, com essas pessoas que foram os captores, digamos assim, e aí, no segundo momento, outro grupo vem e leva eles até São José, até a região do Morro da Boa Vista, ali, onde ficaram até a madrugada de hoje. Muito bem. Um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício de madeira em Painel, na Serra Catarinense, na madrugada dessa quarta-feira. O Corpo de Bombeiros controlou o fogo que consumiu a estrutura. A tragédia resultou na morte de 3 pessoas que foram encontradas carbonizadas. As vítimas seriam um homem de 36 anos, sua companheira e uma jovem de 17 anos. Os moradores das outras 2 residências na mesma edificação conseguiram escapar ilesos. A área foi isolada. A Polícia Científica e a Polícia Civil estão investigando as causas do incêndio. Agora, a partir dessa quarta-feira, o Porto de Itajaí passa a ser administrado por uma nova companhia, Docas, com a promessa de novos investimentos e mais movimentação de cargas. Acompanhe. O Porto de Itajaí, que estava há cerca de 1 ano sendo administrado em parceria com a companhia Docas de Santos, passa a ser administrado pela Companhia Docas da Bahia, a Codeba. Hoje, pela manhã, aconteceu a assinatura da parceria administrativa e a entrega de novos equipamentos para a guarda portuária. A nova gestão garante contribuir com a movimentação no terminal, promover mais investimentos para fortalecer o Porto de Itajaí e ampliar a movimentação de cargas. Então, esse processo é um processo transitório, em que nós vamos preservar, principalmente, a gestão local, que ninguém entende melhor do Porto de Itajaí do que a gestão local. Então, em termos de gestão, é simplesmente uma adequação aos procedimentos internos da Autoridade Portuária Federal, não é? Enquanto a gente processa a transição da forma mais célere, mais rápida possível, até que seja constituída a Autoridade Portuária Federal aqui em Itajaí. Treinamento da Guarda Portuária, equipamentos para a Guarda Portuária, que são fundamentais. Essa foi a primeira ação que nós fizemos nessa parceria.
a Codeba ela inicia nos entregando equipamentos para a guarda, para a segurança naval, rotinas mais modernas na aquisição, a garantia da manutenção do canal de acesso, as licitações necessárias para que a gente faça as contratações das obras que o Porto precisa. De acordo com o superintendente ainda, o Porto encerrou o período com um faturamento recorde de 180 milhões de reais. Retomou a movimentação contínua de cargas e contêineres e gerou mais de 4 milhões e meio de arrecadação de ISS para Itajaí. O evento ainda contou com a participação do secretário nacional dos Portos e do presidente nacional do SEBRAE. Iremos fazer ainda esse ano a concessão do canal de navegação do Porto de Itajaí. Isso já está no TCU. São investimentos importantes para darmos mais segurança, mais tranquilidade para os usuários, para a comunidade nacional e internacional, de que teremos um canal navegável em profundidades adequadas por no mínimo 25 anos. Também iremos fazer ainda esse ano o arrendamento definitivo do terminal de contêineres. O Porto de Itajaí é um porto, inclusive, de um conceito fundamental para a indução das exportações e receber as importações, porque ele opera com um conceito muito diferente, com produtos de alto valor agregado. Aqui é um ambiente onde a economia ela já recebeu os processos de industrialização. Só em novembro, o complexo portuário de Itajaí movimentou mais de 1,5 milhão de toneladas de cargas. Foi um aumento aí de 20% em relação ao mesmo período de 2024. Se falarmos no acumulado do ano, foram mais de 14 milhões de toneladas movimentadas e um aumento de 11% em relação a 2024. Informações de Cris Pinheiro. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho, no sul do estado, um empresário fez uma denúncia de uma suposta venda de atestados médicos por parte de uma clínica. E no norte de Santa Catarina, um enxame de abelhas atingiu banhistas no litoral. É isso mesmo. É daqui a pouquinho, imagens. Enquanto isso, na sua tela da BR-101 em Itajaí, sentido norte. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Banhistas do litoral norte de Santa Catarina foram surpreendidos por um enxame de abelhas que acabou provocando a evacuação de uma das praias de São Francisco do Sul. A chegada das abelhas provocou pânico em algumas pessoas. A gente vai ao vivo agora para o norte do estado com o Renato Santos, que vai trazer detalhes para a gente. Alguém foi picado, Renato? Porque em uma explosão de um enxame como esse, eu já participei de uma situação bem complicada com enxame de abelhas, só que na Serra Catarinense, olha, as pessoas não saíram ilesas não. Como é que foi por aí? Pois é, viu, Júlia Matos? Uma situação inevitável, afinal de contas, todo mundo estava numa boa, curtindo a praia, esse solzão, calorão que estava fazendo aqui no norte do estado. De repente chegou esse enxame de abelha, se apossou de um guarda-sol lá na prainha, em São Francisco do Sul, uma das praias mais movimentadas aqui do nosso litoral. E aí as pessoas começaram a correr desesperadas. Apesar do susto, de acordo com informações da Isaleia, que foi a telespectadora que mandou esse vídeo para nós, ninguém foi picado, não houve nenhuma pessoa que teve ferroada dessas abelhas. Mas as pessoas ficaram assustadas, começaram a remover os seus utensílios, o seu guarda-sol, e aí saíram da praia até que essas abelhas saíssem do local de forma espontânea. Agora, o que chama a atenção é que eu conversava com outras pessoas, que esse vídeo acabou viralizando nas redes sociais agora à tarde, e muita gente falava que não é a primeira vez que isso acontece lá em São Francisco do Sul, em uma área como essa, de praia. E aí, a gente foi atrás dos profissionais. Eu conversei com um aspirante dos bombeiros militares aqui de Santa Catarina e ele deu orientações importantes para você que de repente vai estar em uma praia e é surpreendido por um enxame de abelhas como este. Vamos acompanhar. Quando esse tipo de situação acontecer,
a recomendação é que os banhistas e as pessoas que estejam frequentando aquela região afastem-se do local onde as abelhas ficaram. Geralmente, nesses casos, vai se tratar de um enxame transitório. Esses enxames, eles não têm uma característica de serem agressivos espontaneamente. Então, as abelhas que ali estão vão tornar-se agressivas apenas se tiverem interação. Por isso, o distanciamento é a atitude mais recomendada. Pois é, o bombeiro também disse que em uma situação como essa, o aconselhável é as pessoas realmente deixarem o local. Aí eles esperam até o período da noite, que é o período, o momento em que essas abelhas vão estar mais calmas. E aí eles vão lá e fazem a retirada desses insetos. Graças a Deus, essas abelhas saíram de forma espontânea e o pessoal voltou a tomar o seu banho lá na prainha em São Francisco do Sul. Uma situação realmente que chamou a atenção de todos os banhistas que estavam lá no local, Júlia. Retorno com você no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Fica agora também a dica para o pessoal, dica de segurança, né? O Corpo de Bombeiros também sabe lidar com situações como essa. Fica aqui também a chamada 193, para chamar o Corpo de Bombeiros em situações como essa, porque eles estão preparados para lidar com situações assim. Então é uma dica para você aí de casa. No sul do estado, o empresário fez uma denúncia de uma suposta venda de atestados médicos por parte de uma clínica. O assunto veio à tona após um vídeo publicado nas redes sociais e foi registrado em um boletim de ocorrência. A Emanuela Justino traz mais informações. Esse vídeo ganhou repercussão nas redes sociais essa semana, mas é referente a um dia antes do Natal, no dia 24. O Patrick é empresário, dono de um supermercado em Laguna, e ele gravou um vídeo falando sobre uma suposta compra de atestado médico por parte de uma funcionária. Ela teria apresentado esse atestado no dia 24 de dezembro, alegando estar doente, mas, segundo ele, ela foi viajar. E essa clínica em que ela pegou o atestado é uma clínica particular e essa clínica estaria fechada nessa data em que foi apresentado o atestado. A gente vai acompanhar um trecho do vídeo que ele publicou nas redes sociais para a gente poder entender um pouco mais desse caso e também os desdobramentos. Olha só. Em vez de eu estar lá preocupado no atendimento aos meus clientes, preocupado com a venda, eu estou aqui em frente a essa clínica que está fechada, tentando descobrir como uma funcionária minha consegue um atendimento, um atestado, né? Como é que ela consegue um atestado de 5 dias com a data de hoje, sendo que a clínica está fechada e o médico nem na cidade está. Inclusive, fui atrás dessa funcionária, fui na casa dela e fui informado que ela foi viajar ontem para outra cidade e até fica em outro estado aqui, né? Então, eu queria fazer essa pergunta e saber como que isso é possível. Deixar essa pergunta no ar, né? O que a gente faz como empresário, em vez de estar lá preocupado com o cliente, preocupado com a venda, na semana mais importante de venda do comércio, né, do Brasil, a gente está aqui tentando descobrir essas informações. Bom, então, segundo a informação, essa clínica estaria fechada ali no recesso de final de ano, então no dia 24 de dezembro estava fechada e retornou às atividades só essa segunda-feira, dia 5 de janeiro. Nesse dia 5 de janeiro, na segunda-feira, então, esse empresário, né, um conhecido dele, teria ido até essa clínica para solicitar supostamente um outro atestado médico, até para ver o que eles falariam ali, né, onde teria pedido esse atestado. E segundo também foi informado, o atestado estava sendo vendido por R$ 125, que seria a metade do valor de uma consulta. Ele gravou um vídeo e também publicou. A gente vai acompanhar agora. Doutor, eu precisava de um atestado de uns 3, 4 dias para conseguir para mim. 3 dias. 3 dias? É. Porque eu vou viajar com a mulher, daí eu ia pegar minhas férias, daí no final... Você trabalha onde? Precisando de umas carnes diferentes, estão querendo fazer uma festa. Né? Ah, só ir lá conversar com a gente, sempre tem. Como é o seu nome? Meu nome... Pai, se eu não pegasse esse atestado, a mulher ia me matar. Não, data de nascimento. A partir de quando? Pode ser a partir de amanhã. Amanhã é dia 6. Eu entrego o atestado só amanhã, né? Isso. Botei um CID aqui, que é um CID de diarreia. Tá, depois eu falo que eu tô com diarreia. Isso mesmo. Bom, e depois dessa situação aí que foi gravada, o próprio Patrick, que é o dono do supermercado, foi novamente até essa clínica para tirar satisfação, enfim, para falar com o profissional que teria, então, vendido esse atestado médico. Uma outra informação que foi descoberta também, segundo o empresário, é que esse atestado não teria nem sido pego pela funcionária, mas sim pelo pai dela, que foi até o local para poder pegar esse suposto falso atestado médico.
Temos também um vídeo dele indo na clínica e falando sobre esse assunto. A gente vai acompanhar mais um trecho agora. Queria confirmar esse atestado aqui, ó. Nós vamos morrer por causa desses atestados. Eu dei. Já faz tempo. Como é que o senhor consultou a funcionária, dia 24 de dezembro? Dia 24 de dezembro? Não. Foi dia 24 de dezembro? Não. Ele era um pai. Não foi tão corrido, veio ela e o pai não. No dia 24 de dezembro estava fechado aqui? O senhor estava até viajando? Não. Mas ela, o pai, não é aquele da cação? É. Então, ele teve aqui, ele ia. Já teve aí mais cedo falando? É? Ou ligou pra vocês? Não, nem ligou, nem veio. Mas eu atendi o pai dela. E o senhor deu o atestado para o pai dela? É. Pois é. Aí como é que fica? Bom, então, diante desses fatos, foi feito um boletim de ocorrência, né? Esse caso foi encaminhado à polícia e, segundo o empresário, a delegacia já entrou em contato para começar os depoimentos para apurar melhor esse caso aí da suposta venda de atestados médicos em Laguna e região também. Vamos acompanhar um trecho da fala do empresário falando sobre isso. A gente fez um boletim de ocorrência também no próprio dia 5 de janeiro e pediu, né, uma atenção da delegacia, né, da Polícia Civil. Ontem mesmo a delegacia entrou em contato comigo e já marcou um depoimento para hoje, para iniciar as investigações, né. O que me assusta é saber que em centenas de milhares de comentários que eu recebi de mensagens, isso é coisa rotineira aqui na cidade e na região também, né, uma coisa comum que acontece comumente e ninguém tinha como provar ou ninguém tinha coragem realmente de aparecer e dar a cara a tapa e fazer essa denúncia, né? E no início da tarde de hoje, entrei em contato com a defesa dessa funcionária para falar a respeito de todo esse caso. A defesa está sendo representada, então, pelo advogado André Felipe da Rosa. Segundo a nota que foi enviada para a gente, então, essa funcionária realmente pegou atestado do dia 24 de dezembro, válido para 5 dias, e que ela apresentava os sintomas que eram apresentados ali no documento. Inclusive, a família, nesse período, também estava apresentando sintomas, né, segundo disse a nota. Também a nota fala, né, que esse vídeo que foi publicado no dia 5, ou seja, nessa semana, não tem nenhuma relação com o atestado que foi apresentado por essa funcionária e que teria sido um flagrante preparado, né, e que tal procedimento não teria validade jurídica e que foi uma construção artificial de cenário incriminatório. Ainda a nota afirma que não teve qualquer elemento que incriminasse a funcionária. O CRM também se posicionou por meio de nota, né, que é o Conselho Regional de Medicina, falando que tomou conhecimento desses fatos ontem, dia 6 de janeiro, e que já encaminhou esse caso à corregedoria. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Agora, você aí de casa, lembra do caso de xenofobia e racismo que aconteceu na partida do ano passado, inclusive, entre Avaí e Remo? Pode soltar um trechinho pra gente relembrar, olha aí. Vieram montado de jegue de lá pra cá! Ó, gastaram o salário gastou o salário pra vir! Agora vai embora a pé! Ó, o prefeito não quer, por favor! Aqui em Floripa! Vai embora de jegue! Olha pra cor! Olha pra cor! Ó, pobre aqui não fica! Querem comer? Quer comer? Tá com fome? Ali tem a comidinha de graça! Dá até um embrulho no estômago de assistir, né? A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre as ofensas ditas pela torcedora durante a partida. A mulher que foi indiciada pode responder criminalmente. Quem traz os detalhes agora ao vivo com a gente é a repórter Gabriela Mariotto. Gabi, a informação é toda sua. É isso, Júlia. Essa torcedora do Avaí, ela foi indiciada pelo crime de racismo em contexto esportivo, pode acarretar em reclusão de 2 a 5 anos. A gente lembra que essa situação aconteceu no dia 15 de novembro, durante o jogo do Avaí contra o Remo, que aconteceu aqui no Estádio da Ressacada, na partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nos vídeos, nas filmagens, aparece um outro torcedor que ainda não foi identificado pela Polícia
Polícia Civil. Apesar disso, a Delegacia de Repressão ao Racismo e aos Crimes de Intolerância continuam buscando aí identificar este outro torcedor. Eles disponibilizam aí dois canais, né, para denúncias anônimas. São eles o telefone da DEIC, que é o 48 3665 9500, e também o e-mail da delegacia, que é o deic-drdi@pc.sc.gov.br. Agora, uma vez que essa mulher foi indiciada, o inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público e também ao Judiciário para análise e para tomada aí de todas as providências legais. Essa investigação toda foi conduzida pela Delegacia de Repressão ao Racismo e aos Delitos de Intolerância, e agora todas as outras investigações elas continuam justamente para identificar as outras pessoas que aparecem nesses vídeos, que também estiveram envolvidas em todos esses crimes que aconteceram durante esse jogo. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Gabi, pelas informações. Agora a gente vai para a região do Vale do Itajaí. Em Rio dos Cedros, um idoso estava desaparecido desde o final de semana e foi encontrado morto nesta terça-feira. A repórter Natiele Oliveira está voltando ao vivo com a gente para falar sobre as investigações. A polícia está investigando esse caso e deve estar em algum estado nesse momento, né, Nath? Conta mais pra gente. Exatamente, Júlia. Esse idoso de 75 anos de idade foi encontrado morto, submerso em uma barragem na cidade de Rio dos Cedros, no Médio Vale do Itajaí, e a vítima estava desaparecida há 3 dias. Então, ele saiu de casa no último domingo e não havia retornado para a residência. E aí, os familiares, a família desesperada, foi atrás de imagens de segurança ali da cidade, e aí, com esses arquivos, eles conseguiram identificar um dos últimos locais por onde este homem havia passado. A partir dessa informação, Júlia, que eles conseguiram acionar os socorristas, e aí o Corpo de Bombeiros Militar, junto com uma equipe ali de mergulhadores, iniciaram as buscas na barragem do Pinhal. O carro da vítima foi localizado a 3 metros de profundidade, com as rodas do carro viradas para cima. O corpo deste homem ele já foi encontrado, claro, sem vida. O corpo do homem também estava no banco do motorista. A cena foi isolada, o corpo foi entregue à Polícia Científica, a Polícia Civil está investigando esse caso, e a gente lembra ainda que um laudo agora deverá ser emitido para de fato descobrir qual foi a causa da morte deste idoso, mas não há sinais de violência. Mas desde já a gente deseja os nossos sentimentos aos familiares e amigos deste idoso. Júlia. Obrigada, Nath, pelas informações. A gente segue acompanhando esse caso aqui no Tá Na Hora Santa Catarina e também no nosso portal SCC10. Agora você aí de casa, falta pouco para o ano letivo começar. Por isso, muitas famílias já estão com a lista do material escolar em mãos, pesquisando preços, indo às compras. A repórter Gabriela Mariotto foi conferir como que o pessoal está fazendo para economizar, ainda mais comecinho do ano, olha só. A Maria e a mãe, Emanuele, rodaram as papelarias de Florianópolis com a lista de materiais para o novo ano letivo. Elas compraram cada item em uma loja para garantir o preço mais em conta. Esse ano está bem tranquilo. Vou iniciar agora porque dia 2 de fevereiro já começa as aulas dela, então já vou antecipar porque depois vai ser a correria e aquela loucura, muita gente, muita aglomeração, já não consigo. E tu estava fazendo bem a comparação dos preços? Sim, comparei em 3 lojas. Uma dica para economizar na hora de comprar material escolar é comparar os itens. Por exemplo, aqui a gente tem 2 apontadores de marcas diferentes, mas um deles custa R$3 e o outro custa R$ 6,75. Essa economista explica que o maior vilão na hora de fazer as compras são os itens decorativos, como mochilas, lancheiras, cadernos e estojos de personagens. São 3 segmentos diferentes, né? A parte de papelaria, lápis, canetinha, cadernos, os livros e os acessórios. Os acessórios é que oferecem maior risco, que são as nossas queridas mochilas, né? Então, a diferença aí é muito grande. Claro que vamos falar de produtos diferentes. O objeto é o mesmo, mochila. Mas umas vão custar R$120, R$70, outras R$450. Então, isso tudo, os pais têm que ver o que eles podem pagar.
Para evitar maiores gastos, os pais podem optar por reutilizar objetos de anos anteriores e até trocar com outros colegas. Principalmente nesses objetos mais caros, como estojo, a mochila ou a sacola em que vai levar o material. Essa é importante. Os livros, ver o que é possível aproveitar de alguém que já conheça, se o livro está em bom estado. Ensinar a criança a usar o livro de modo que também fique em bom estado para no futuro servir para uma outra pessoa. E tomar cuidado com o material, não ser uma pessoa desperdiçada, não ser desleixada, né? Ela olhar para aquele material como um patrimônio que ela está ganhando para estudar. E o nosso Tá Na Hora Santa Catarina traz ainda mais dicas para vocês aí de casa. A gente vai conversar agora com o Tiago Silva, que é diretor do Procon aqui em Florianópolis e fala sobre os direitos do consumidor. Tiago, muito boa noite. Muito obrigado, boa noite. Obrigada Feliz pela ano sua... novo, Feliz ano novo. né? Obrigada pela sua disponibilidade. Para o pessoal que está acompanhando de casa, para as famílias, eu vou começar perguntando, claro, para o Procon, né? Quais os registros, as maiores preocupações, o que aparece nessa época do ano com relação ao material escolar? Então, os consumidores que vão adquirir principalmente os materiais escolares, né? Tem algumas escolas que ainda insistem de pedir material coletivo, de uso coletivo. Isso não deve acontecer. Se o consumidor receber essa lista, procure o Procon, procure a secretaria e diga que a orientação, inclusive, do Procon, que não pode pedir material de uso coletivo. Nós temos, assim, muita facilidade, né, de se comunicar com escolas, creches particulares, que pedem, né, esses materiais. Já em escolas públicas, inclusive, em algumas regiões, municípios, principalmente aqui de Florianópolis, acabam a própria prefeitura colocando à disposição dos alunos o material escolar. Certo. Tiago, a gente sabe também que nesse período do ano existe a taxa de matrícula. Existe alguma irregularidade que pode acontecer com esta taxa, que não é comum, né, nos outros meses do ano? Então, existe uma taxa que se cobra, mas que muitas das vezes essa taxa acaba saindo, né, quando o consumidor opta, né, pela escola particular, onde ela acaba fazendo um contrato de 12 meses. Já em escola pública, escola municipal, não há qualquer tipo de taxa. O que há, né, que se pede ali, são alguns materiais que acabam servindo para a escola, no coletivo. Que seriam esses do uso coletivo. Exato. Vou te pedir alguns exemplos, até para o pessoal de casa se orientar, né, para ter noção quando lê aquele materialzinho no papel. Isso. Então, por exemplo, eu quero uma resma de papel. Não, você vai pegar somente a quantidade que o aluno vai usar. Cartolina, se não for para o trabalho próprio daquele aluno, não pode ser solicitada, porque senão vira um material coletivo, né? E a gente tem que entender que é o seguinte, no momento que nós estamos vivenciando, os pais têm que economizar. E como é que ele vai economizar? Usar material do ano passado, uma caixa de lápis de cor, uma caixa de canetinha, né? Ainda dá para reaproveitar. A mochila, o estojo que vai levar os lápis, tudo isso dá para reaproveitar, né? Então, a gente tem ali, né, principalmente uma questão de economia. O familiar hoje, que tem 2, 3, 4 filhos, ele precisa o quê? Pesquisar o preço, não comprar por impulso, de preferência não levar as crianças na hora da compra do material, porque acabam optando sempre no material mais caro. É mais difícil. Né? É mais difícil. Então, essas nossas dicas, né? E principalmente, né, a dica da economia. Eu me lembro que eu apresentei aqui no Natal, em que de um estabelecimento para outro havia uma diferença de 170%. O mesmo produto, a mesma marca. Isso só foi constatado porque o Procon pesquisou. Mas, às vezes, os familiares do aluno querem comprar por impulso ou acabam levando o aluno e acabam optando pelo material mais caro.
Temos aí, então, estratégias para economizar na hora de comprar material e também de fazer essa entrada do estudante que seja na escola, né, com as taxas de matrícula e também esse alerta para você de casa sobre os materiais coletivos. Mas vou finalizar pedindo para você, Thiago, explicar para o pessoal, se passar por alguma irregularidade, como procurar o PROCON, de que maneira registrar, né? Isso. Então, o PROCON, ele funciona no horário das 8 às 17 horas, ali na João Pinto. Existe também a possibilidade de optar pelo PROCON estadual e também existe a possibilidade de fazer a denúncia na Promotoria de Defesa do Consumidor, que também pode agir mediante a provocação, mediante a denúncia. Então, os órgãos fiscalizatórios estão funcionando, e que bom que estão funcionando, porque ele protege o consumidor. Se o consumidor ver qualquer indício de irregularidade, faça a sua denúncia, né? Porque a gente pode ali solucionar e fazer com que o consumidor não seja lesado. Perfeito. Muito obrigada, Thiago, pela sua agradeço. disponibilidade, pela presença no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Ficam as dicas para vocês aí de casa e o nosso portal SC10 também tem lá todas as informações para vocês. Até porque, Thiago, informação salva o bolso, né? Exatamente, principalmente nesse momento em que nós estamos atravessando com uma taxa Selic de 15%. Por isso que eu sempre coloco isso como um fator muito ruim para aqueles que querem optar, usar o cartão de crédito e se endividar. Com a taxa Selic a 15% ao ano, é algo que o consumidor precisa economizar. Perfeito, a gente pede esse alerta. Agora, pessoal, a gente vai seguir acompanhando toda Santa Catarina e falando sobre as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina no fim de 2025 e continuam trazendo reflexos em diversas regiões do estado. Os temporais registrados entre a última semana de 2025 e os primeiros dias de 2026 agravaram a situação e dificultaram o trabalho das equipes em muitos municípios catarinenses. Eu vou chamar agora um telão aqui para vocês acompanharem a lista de municípios que declararam. Até o momento, 21 cidades catarinenses declararam situação de emergência. As primeiras foram Laguna, no sul do estado, Barra Velha, no norte. Entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, outros municípios também oficializaram o decreto, como Major Gersino, Balneário Barra do Sul, Timbó, Nova Trento, além de outras 15 cidades espalhadas por diferentes regiões. Araquari, no norte catarinense, foi o último município a declarar situação de emergência no dia 2 de janeiro. As informações são da Defesa Civil de Santa Catarina, que segue monitorando as áreas atingidas e, claro, prestando apoio às prefeituras. Cidades atualizadas aí para vocês. Agora vamos para a previsão do tempo, pessoal, tá na hora. Na quinta-feira, Santa Catarina começa o dia com tempo firme, sol e sensação de abafamento em todas as regiões, parecido com o dia de hoje. As temperaturas sobem rápido e à tarde os termômetros passam dos 30 graus em todo o estado, com picos entre 35 e 36 graus no oeste e no litoral sul. Mas o cenário muda ao longo da tarde. O avanço de uma frente fria, combinado ao calor intenso e à umidade, favorece pancadas de chuva com trovoadas e temporais isolados. Primeiro no oeste e meio oeste e depois nas demais regiões, especialmente no Planalto ao litoral. O risco é moderado para alagamentos pontuais, destelhamentos e danos na rede elétrica. A gente falou agora sobre as cidades que declararam situação de emergência, mas a previsão para amanhã não deve mudar muito essas condições das cidades ou mesmo piorá-las. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Máxima, vocês veem aqui, de 33 graus no oeste e extremo oeste de Santa Catarina, Vale do Itajaí, Serra Catarinense também passando dos 30 graus, mínimas de 15 nesta quinta-feira, 14 de mínima, máxima de 34 graus, 20 graus de amplitude aqui, ó, entre a manhã e a tarde do norte do estado, Grande Florianópolis entre 15 e 32 graus e 13 graus de mínima e 30 de máxima no sul catarinense. As cidades que vocês mais pedem nas redes sociais, Instagram, nosso WhatsApp, estão aqui, ó, na previsão do tempo para vocês. Florianópolis nessa quinta-feira com máxima de 30 graus, temporal provavelmente acontece no final da tarde. Imbituba entre 20 e 29 graus com sol forte por lá, mas também temporais confirmados. Lages com máxima de 25 graus, Tubarão com máxima de 29 e Jaraguá do Sul com máxima de 33 graus, sensação de abafamento e muita chuva ao longo do dia. Agora, pessoal, vocês sabem que está chegando, né?
Sábado, 12h30, nas telas do SCC SBT, nós temos o nosso Desafio Show, primeiro reality show de educação do sul do país. E eu tive o privilégio, a honra de, ao lado de Sérgio Maroni, liderar esses participantes, esse pessoal que está esperando para contar suas histórias e para mostrar que tem garra. Vocês vão ver agora. É neste sábado, ao 12h30, o Desafio Show, aqui na tela do SCC SBT. Vamos. O primeiro reality show educacional do Brasil. São 20 participantes em busca do prêmio de R$50 mil. Para chegar lá, eles enfrentam provas que testam o conhecimento, exigem estratégia e colocam as emoções à prova. Foi bem competitiva essa troca, né? Gente, que foi isso? É pra ir pra onde, gente? Desafio Show é neste sábado na telinha do SCC SBT. Ai, tô revendo os rostinhos, pessoal, dá vontade de abraçar cada um. Todos eles devem estar ansiosos também para assistirem. Essa que foi uma das maiores experiências, profissional e pessoal, tenho certeza. Desafio Show chegando no sábado para vocês aqui na tela do SCC SBT, a TV mais querida de Santa Catarina. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do estado. Imagens de Florianópolis na sua tela. 27 graus por aqui, um pôr do sol lindíssimo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Eu agradeço porque são vocês que fazem esse jornal, movimentar. A gente quer contar a sua história, a gente vai até a sua cidade, até o seu bairro, a gente vai atrás da sua denúncia, da sua voz. Só aqui. Uma operação integrada das forças de segurança foi realizada nas praias de Florianópolis após coibir irregularidades comuns da temporada. Vocês acompanham agora. Era para ser mais um dia de verão. A cena de praia tranquila em Florianópolis foi interrompida por viaturas e diversos agentes no sul da ilha. As forças de segurança chegaram para vasculhar a areia em busca de irregularidades do comércio sem licença ao consumo de drogas em local público, numa operação que recebeu o nome de Arrastão da Ilegalidade. Pegou de surpresa, a gente está bem perto da entrada onde eles começaram a descer. Estavam muito armados com metralhador, enfim, arma de choque. Foi até muito intenso a movimentação que eles fizeram. E é importante porque certamente tem várias pessoas que estão aí ilegalmente. Isso nos dá uma segurança para a gente andar, deixar as coisas na beira da praia, a limpeza, a orientação também de que a gente tem aqui segurança, que está olhando para eles que estão aí fazendo esse pente fino e verificando se não tem nenhuma marginalidade, e nos traz segurança para ficar por aqui, tá aproveitando esses momentos nesses dias lindos de verão. A ação integrada reuniu Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil, Guarda Municipal, além de fiscais da Prefeitura com a Defesa Civil e o PROCON. Foi a primeira operação do ano com o foco em fiscalizar as irregularidades que são recorrentes na temporada. Hoje a gente está dando start numa operação chamada Arrastão da Legalidade, onde a gente vem com toda a força de segurança, de fiscalização, verificar todas as irregularidades que tem na faixa de areia, nas praias, que é comércio irregular, uso de drogas como maconha, caixa de som e pet na praia, que são proibidos, além das churrasqueiras que também são proibidas. Então, a gente vem com todas as fiscalizações, vendo todos esses pontos para que as pessoas possam vir curtir a praia tranquila. Além da fiscalização, diversos trabalhadores também foram orientados a deixar a areia da praia e tiveram, sim, suas mercadorias apreendidas. Isso porque o objetivo de toda essa operação é diminuir os conflitos, tanto para moradores quanto para turistas e, é claro, garantir que a ordem permaneça durante todo o verão. A Polícia Militar basicamente vai prestar segurança a todos os fiscais da Prefeitura, Floran, para a fiscalização dos ambulantes ilegais. E também, nossa atribuição, vamos também fiscalizar a questão de uso e tráfico de droga na orla da praia. Então, uma operação que está iniciando hoje vai estender por toda a temporada de verão. As equipes também percorreram acessos e faixas de areia com abordagem educativa, principalmente sobre os projetos de lei que proíbem caixa de som portátil e a presença dos pets na praia. Já foram feitas várias apreensões. Nós estamos também orientando o pessoal que não pode usar caixa de som, que é proibido. Cachorro ainda está proibido.
tá? Não se pode trazer cachorro na praia. Tem um projeto de lei que foi aprovado, mas não foi sancionado. E também a questão do uso de maconha. O uso de maconha ainda é proibido no Brasil. Não é mais crime, mas é uma infração administrativa. Então, para existir uma boa convivência entre turista, entre comunidade, nós estamos aqui para orientar o pessoal, para fiscalizar e reprimir também. A praia tem o seu ruído natural, que é a rebentação das ondas do mar. Esta praia é uma dádiva de Deus porque tem o barulho que eu gosto. Tem o mar lindo, azul, verde, com onda e rebentação branca e ruído. Portanto, acabou a caixinha do mar e silêncio, só o barulho das pessoas, mais nada. Foi a paz e a tranquilidade que eu vim buscar nas minhas férias e não música. E música que eu posso não gostar e não apreciar. Licenças de ambulantes foram conferidas, materiais irregulares recolhidos e ocorrências do consumo de drogas encaminhados conforme a lei. E para a polícia e a guarda municipal, a presença ostensiva serviu para organizar a faixa de areia e principalmente garantir a segurança dos veranistas que puderam retomar o dia de praia com mais tranquilidade e a sensação de proteção em um dos destinos mais procurados do país. É isso, fiscalização mais do que necessária. Foi divulgado o cronograma do programa Bota Fora 2026 em Chapecó. Ele existe para orientar a população sobre o descarte correto de resíduos volumosos. E essa edição começou hoje. O repórter Felipe Bastos tem mais informações para vocês aí de casa. A iniciativa tem como principal objetivo conscientizar a população sobre o descarte correto de resíduos volumosos, que são aqueles resíduos considerados como móveis, eletrodomésticos inutilizados e outros materiais que não são recolhidos pela coleta convencional. O projeto Bota Fora é coordenado pela Gerência de Saneamento e integra o programa Chapecó Cidade Limpa, Cidade Sustentável. De acordo com a Prefeitura, a ação contribui diretamente para a limpeza urbana, a preservação do meio ambiente e a prevenção de problemas como o descarte irregular em terrenos baldios e também vias públicas. Conforme o cronograma estabelecido para cada bairro, os moradores devem colocar os materiais a serem descartados em frente às residências, próximos à rua, apenas nas datas previstas, para que a coleta seja realizada de forma organizada e também adequada. Neste mês de janeiro, os serviços começaram nesta quarta-feira. O programa deve passar pelos bairros Expoente e Monte Castelo, nesta quarta-feira, dia 7, no Alto da Serra, no dia 9, ou seja, na próxima sexta-feira, no Santa Maria, no dia 16, no Esplanada, no dia 23 e no Maria Gorete, no dia 30 de janeiro. Já no mês de fevereiro, a coleta ocorre novamente nos bairros Expoente e Monte Castelo, no dia 4, Seminário, no dia 6, Universitário, no dia 13, Palmital, no dia 20 e nos bairros Quedas do Palmital e Dom Pascoal, no dia 27. A Prefeitura reforça a importância de respeitar o cronograma e orienta a população a não descartar resíduos fora das datas programadas, garantindo mais eficiência na coleta e uma cidade mais limpa e também sustentável. Fique atento, então, nas datas e também nos bairros do programa Bota Fora 2026. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Agora a gente vai para o nosso portal SC10, porque a Nestlé, a Anvisa, proibiu no Brasil a venda, distribuição e uso de alguns lotes de fórmulas infantis da Nestlé por risco de contaminação por uma toxina chamada cereulide, é isso mesmo, ela é produzida pela bactéria, a gente vai achar aqui para vocês, direto no nosso portal SC10, agora atualizados para vocês aí de casa. A gente vem aqui, ó, no nosso portal com a Nestlé que faz esse recolhimento por causa desse risco de contaminação por essa toxina. Ela é produzida por bactérias. A medida ela é preventiva, faz parte de um recall voluntário iniciado pela própria Nestlé, que também ocorre em outros países. A ingestão dos produtos contaminados pode causar vômito, diarreia e fraqueza em crianças. A empresa orienta pais a verificarem os números dos lotes, não usarem os produtos afetados e a procurarem o atendimento ao consumidor para devolução e reembolso.
a gente segue aqui chamando vocês para o nosso portal SCC10 com mais informações de todos os cantos do estado. Se está aqui, você vai ficar sabendo. Agora, o helicóptero Águia 01 da Polícia Militar de Santa Catarina realizou o resgate de uma mulher de 47 anos em uma trilha no costão da praia de Itaguaçu, em São Francisco do Sul. Ela sofreu fraturas na perna e na pelve após cair em uma fenda nas pedras. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, bombeiros voluntários e guardas-vidas, imobilizada em maca, transportada pelo helicóptero e levada com segurança até a UPA da Enseada. Mais atualizações desse caso você encontra, claro, no nosso portal SCC10. Agora, pessoal, você sabe que de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, tem SCC Meio-Dia. Tem recado para você aí de casa. Olá, Júlia Matos, uma ótima noite para você, querida, e todos que estão acompanhando o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Deixa eu fazer um convite para vocês. Amanhã no nosso SCC Meio-Dia, a gente vai trazer uma reportagem de como funciona a fiscalização para a locação das motos aquáticas e os acidentes que aconteceram já nessa temporada aqui no litoral de Santa Catarina. Tem a previsão do tempo, tem o trânsito ao vivo, a informação de cada região do estado. Eu espero a sua companhia nesta quinta-feira, às 11 da manhã, com o SCC Meio-Dia. Estaremos lá assistindo. Agora, pessoal, a gente finaliza mais um Tá Na Hora Santa Catarina nessa quarta-feira, mas amanhã, quinta, tem mais informação de todo o estado de Santa Catarina. E quinta-feira, você aí de casa já sabe, tem agenda cultural para você planejar o seu final de semana, seu sábado, seu domingo, sua semana cultural, aproveitando que estão de férias. Vai ter muita coisa boa amanhã, viu? Eu espero vocês. Enquanto isso, imagens na sua tela, olha só, chegando aqui, Janela do Estado. Estamos abrindo para vocês aqui de casa, a ponte de Florianópolis. Olha que coisa mais linda, 27 graus por aqui. Amanhã a gente já está de volta.